Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, mais esta noite, unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem. E hoje, uma noite especial, vamos falar um pouquinho sobre as bases do Espiritismo. Quantas vezes nós discutimos temas complexos espíritas, assuntos mais avançados, e esquecemos de voltar aos pontos basilares, né? Às questões primeiras, justamente porque passa despercebida a oportunidade. E aí eu estava pensando, o que nós vamos falar esta semana? Eu falei, já sei, vamos falar um pouquinho sobre a introdução do Livro dos Espíritos. Vamos ler o item 6 da introdução. E nesse item, Kardec ele acaba nos apresentando um pouco mais detalhadamente os pontos básicos da doutrina espírita. Para quem está se habituando ainda com o espiritismo tem 5 pontos bases, né? O primeiro é Deus, o segundo, imortalidade da alma, o terceiro, pluralidade das existências, a reencarnação, o quarto, a mediunidade, e o quinto, pluralidade dos mundos habitados. Então, todos os nossos planetas aí possuem vida. É claro que não a vida como nós compreendemos, né? Feita de carne e osso. Existem diversas maneiras que a vida tem de se expressar, tá? E Kardec, ele desenvolveu bastante esses 5 pontos, né? Na verdade, os espíritos desenvolveram e Kardec foi compilando, foi fazendo as perguntas, foi organizando tudo no primeiro livro chamado Livro dos Espíritos. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre esses pontos basilares. Perfeito? Mas antes, como de costume, nós vamos ver quem chegou e dar aquele boa noite. Tereza, muito boa noite, minha querida. Espero que você esteja muito, muito bem. Que Jesus te abençoe, te traga muita saúde e tranquilidade, tá? Super beijo. Denise, que bom, Denise, sempre aqui conosco, hein, Denise? Jesus te abençoe, tá? Amanhã, se Deus quiser, estarei com a sua filha. Luciane, tudo bom, Luciane? Muito bem-vinda. Uma ótima noite para você, que Jesus ilumine você e sua família. Vilma, oi Vilma, muito boa noite também. O mesmo para você e sua família, que Jesus abençoe todos. Patrícia, que bom que você está aqui, Patrícia. Uma ótima noite para todos aí da sua casa, tá? Jesus ilumine vocês todos. Elizabeth, tudo bom? Espero que você esteja muito bem. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Um beijo para todos. Jesus te ilumine, tá? Marisa, minha irmã. Segunda-feira sou eu na palestra, tá? Que Jesus te ilumine, minha companheira. Obrigado por você estar sempre aqui conosco, hein? Cláudia, boa noite, Cláudia. Jesus te abençoe. Bem-vinda. Socorro, muito boa noite, Socorro. Espero que você esteja muito, muito bem. Um beijo para você e toda a sua família, principalmente para a sua netinha. Jesus te ilumine, tá, Socorro? Albertinho, meu querido irmão, que Jesus te ilumine. Ótima noite para você. Manda um beijo para a Ângela. Doriane, ótima noite, Doriane. Obrigado pela sua presença sempre aqui. Jesus te ilumine, tá? Sérgio, meu companheiro. Fluminense passou hoje, hein? Parabéns. Uma ótima noite para você. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Que Jesus te ilumine, ilumine a Lu, ilumine Bernardo. Silvia, minha querida amiga. Espero que você esteja muito bem com a sua família. Que Jesus ilumine a todos aí. Neia, tudo bom, Neia? Ótima noite para você também, que Jesus te ilumine. Laura, amanhã, se Deus quiser, estamos juntos, hein, Laura?
Ótima noite, que Jesus também te ilumine. Vilma, não sei se eu já falei com a Vilma, que é tanta gente que hoje está aqui dando boa noite, que eu já estou perdido, mas se eu não falei com você, boa noite novamente, Vilma. Elizabeth, Duarte, ótima noite, que Jesus te ilumine. Cris, eu já falei. Palmira, boa noite, Palmira. Uma ótima noite para você, que Jesus te ilumine, Palmira. Hoje a sala está cheia, hein? Maria Terezinha, uma ótima noite também, que Jesus ilumine você, toda a sua família, seu neto, Tiago. Acho que já podemos iniciar, né? Então, conforme eu estava dizendo, vamos falar um pouquinho, numa breve introdução antes da leitura, sobre a vida de Kardec, e depois a gente começa a falar sobre as questões basilares do Espiritismo. A gente não vai falar muito sobre Kardec, né? Lembrando que Kardec, um francês, nasceu em Lyon em 1804, ano que Napoleão se coroou imperador da França, e não foi por acaso isso. Depois a gente pode discorrer um pouquinho sobre essa análise histórica. E muito cedo, o menino Kardec, né? Na verdade, Kardec é um codinome dele, um pseudônimo. Quando ele lançou o Livro dos Espíritos, ele modificou o nome justamente para que não associassem ao nome dele, que era um nome de peso da educação francesa. Ele não queria que a obra sobre o Espiritismo fosse influenciada pela a sua personalidade, mas apenas pelos espíritos. Por isso que é o Livro dos Espíritos, não o livro de Allan Kardec, porque o livro é dos Espíritos. E o nome dele, Dr. Rivail, Professor Rivail, um grande estudioso, intelectual francês. E ele, jovenzinho, foi estudar na Suíça, no Instituto de Pestalozzi. Pestalozzi era um grande educador, né? Um grande pedagogo. E na cidade de Inverdun, cidade muito chique lá na Suíça. Então, como qualquer aluno que vai para a Suíça, ele se transformou num grande intelectual, porque a Suíça realmente forma exemplarmente, né, na questão de educação as pessoas. E ele, por ser um francês e estudar na Suíça, ele foi muito influenciado pelos pensamentos iluministas, principalmente por Jean-Jacques Rousseau. Rousseau era um suíço também, um músico suíço que foi para a França e acabou, através do seu contrato social, influenciando muito nos ideais iluministas e influenciando muito também até na Revolução Francesa. E por que eu estou falando sobre Rousseau? Porque Rousseau era o mentor de Pestalozzi e Kardec tinha em Pestalozzi o seu mentor. Então, por consequência, Allan Kardec ele tinha muita base filosófica russoniana, um grande materialista, né? Com ideias bem revolucionárias e que, na verdade, o objetivo de Rousseau, assim como todo iluminismo, era tirar o poder da igreja, diminuir o poder da igreja, porque eles achavam que a ciência era ofuscada, principalmente pela Igreja Católica. A igreja atrapalhava. Então, a ciência era superior a tudo. E Kardec recebe essa educação bem materialista. Então, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, nós estamos vendo um intelectual francês com uma base, né, de conhecimento que vem lá dos iluministas, uma base muito materialista, uma base muito ligada às luzes do conhecimento humano, mas as respostas dos espíritos, elas são extremamente voltadas ao cristianismo. Então, por isso é que é interessante parar e ler o Livro dos Espíritos de maneira bem crítica, porque a gente consegue compreender o Kardec
se transformando através das respostas dos espíritos e todo um arcabouço filosófico, intelectual, cultural, também ficando ofuscado pelo ideal cristão. Por isso que é impossível retirar o cristianismo do espiritismo, porque o espiritismo por si só, ele é apenas mais um aglomerado de conhecimentos que já existem por aí. Não existem grandes novidades no espiritismo. A grande verdade que está por detrás do espiritismo é esse enaltecimento do cristianismo primitivo, das suas origens, do seu início, onde a caridade, o amor, o perdão, a compaixão, a compreensão, né, são as grandes virtudes do ser humano. Então, o espiritismo ele traz diversos conhecimentos dentro de um livro só, mas ao mesmo tempo ele é um apanhar de muitos conhecimentos que já existiam pela humanidade. Então, reencarnação, o budismo, o hinduísmo já tratavam diversos milênios sobre isso, né? Nós temos a própria ciência trabalhando vida em outros planetas. Kardec ele pega esse conhecimento e também coloca no Livro dos Espíritos. Né? Deus, as religiões, a maioria delas acredita em Deus. Eu digo a maioria, por exemplo, que o budismo não acredita. Existem umas vertentes do budismo que não acreditam em Deus. Mas a maioria das religiões acreditam em Deus. Mediunidade, nós temos muitos povos que já trabalharam os conceitos de mediunidade. Os gregos, por exemplo, eles tinham lá nas pitonisas, no oráculo de Delfos, esse contato com o mundo espiritual, né, o mundo metafísico. Então, essas verdades existiam, mas Kardec ele traz para dentro de um livro só esse apanhado de conhecimento que estava pulverizado pelo mundo, em cima de perguntas brilhantes, porque Kardec era um gênio extremamente sistemático, né? Organizou de maneira maravilhosa o Livro dos Espíritos, mas, em primeiro lugar, estavam os espíritos com suas respostas totalmente voltadas às questões morais que estão em primeiro plano. Vale muito a pena pegar o Livro dos Espíritos e ler com essa visão as perguntas de um grande intelectual e as respostas moralizantes do plano espiritual. Perfeito? Eu trouxe um, um texto inicial que está no livro Obras Póstumas, porque vai ser importante a gente fazer um apanhado desta passagem aqui, que Kardec estava preocupado que não iria finalizar a sua missão, né? Ele sabia que a sua missão era muito árdua, muitos livros a escrever, e ele estava muito preocupado. E aí os espíritos respondem assim para ele. Vamos dar uma lida. Deixa eu só mudar aqui para vocês lerem também. Minha volta. Isso foi, como disse, está no livro Obras Póstumas. Foi escrito no dia 10 de junho de 1860. Prossegue em teu caminho, sem temor. Os espíritos estão falando assim para ele, né? Ele está juncado de espinhos, mas eu te afirmo que terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. E aí Kardec fica preocupado. Por que por um pouco? O que queres dizer por essas palavras por um pouco? E aí o espírito responde para ele: não permanecerás longo tempo entre nós. Terás que voltar à terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. Tá? Então Kardec, nessa existência, não teria tempo hábil para terminar a sua missão. Se fosse possível, absolutamente, não sairias daí. Não teria nem que morrer, né? Mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-te-ás por alguns anos, isto é, você vai desencarnar e vai ficar pouco tempo no mundo espiritual, e quando voltares será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Entretanto, há trabalhos que convém os acabes antes de partires.
Por isso, dar-te-emos o tempo que for necessário a concluí-los. Então, os espíritos dizem que ele vai ter o tempo necessário para terminar essa primeira parte do trabalho dele, ele vai desencarnar e vai reencarnar logo em seguida. E aí Kardec escreve assim, nessa nota: calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer, e levando em conta o tempo da minha ausência e os anos da infância e da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim desse século ou no princípio do outro. Ok? Por que eu estou falando isso? Que os espíritos disseram para Kardec que ele iria terminar a primeira parte da missão dele e depois ia ter que voltar em pouco tempo à Terra para terminar a segunda parte. Porque quando a gente começar a ler a introdução do Livro dos Espíritos, o item 6, nós vamos ver que Kardec tem algumas conclusões ali que não são definitivas, que depois elas foram melhores trabalhadas. E por quem? Por Chico Xavier e a gama de espíritos que psicografou através da sua brilhante mediunidade. E por que eu estou colocando Chico Xavier nesta introdução do Espiritismo com Allan Kardec? Porque muita gente acredita que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Eu não vou entrar na polêmica se é ou não é, mas os espíritos disseram, afirmaram que Kardec iria ter que voltar em pouco tempo. Kardec diz que, pelos seus cálculos, então seria ou no final do século ou no início do próximo. Chico nasceu em 1910. Chico nunca psicografou Kardec. Ele, com a sua grande mediunidade, era de se esperar que ele psicografasse o criador, o codificador do Espiritismo. Então, pode haver algo de verdade nessas afirmações. Um ponto que é bem interessante também, que existe um livro chamado Kardec Prossegue, psicografado não, escrito por um amigo de Chico Xavier, Adelino, lá de Minas, e que nesse livro deixa bem claro que Chico é a reencarnação de Kardec. E os amigos do Chico dizem que ele próprio, Chico Xavier, fazia dedicatórias, assinava esse livro, autografava o livro e dava de presente para os amigos. Imagina se alguém chega para mim e fala assim: Leco, você é a reencarnação de seu Pedro. E me dá um livro assim: Seu Pedro prossegue. E eu estou na capa junto de seu Pedro. Eu ia na hora ia pegar esse livro e falar assim: meu amigão, olha só, tu tá obsidiado, você tá louco. Eu nunca ia dar esse livro, fazer dedicatória e autografar e dar para as pessoas. Se eu estou fazendo isso, é porque eu estou corroborando, né? Então, que fique aqui para gente essa ideia lançada, né? Sem grandes conclusões, mas para a gente conseguir ler a introdução do Livro dos Espíritos com essa pulga atrás da orelha. Será que Chico é a reencarnação de Kardec? E aí, conforme for, a gente vai entender o porquê de eu estar falando isso. Então vamos lá. Item 6 do Livro dos Espíritos. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Então, o que Kardec está dizendo assim? Em 1854, 3 anos antes da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, ele foi convidado para uma reunião onde alguns fenômenos aconteciam. As mesas estalavam, balançavam, né? As famosas mesas girantes. Elas se mexiam e as pessoas começaram a perceber que existia uma inteligência por detrás desses barulhos. Kardec foi convidado para essa reunião, para assistir. Ele foi muito cético. Ele sabia que se você magnetizasse alguns objetos, esses objetos podiam se mexer. Por exemplo, um ímã. O ímã, ele vai se movimentar, ele vai atrair limalha de ferro. Então ele compreendia que os movimentos eram capazes de acordo com o magnetismo.
Então, se os movimentos são capazes, os barulhos, os sons, os estalos também. Mas quando ele chega nessa reunião, ele percebe que não eram apenas barulhos. As pessoas perguntavam e, dependendo da resposta, a mesa fazia um barulho ou fazia dois barulhos, fazendo um sim ou um não. E aí ele percebe que existe uma força inteligente por trás, não era apenas um fenômeno magnético. Ele começa a estudar e a própria comunicação foi evoluindo, né? Eles colocaram, depois de fazer um barulho para sim, dois barulhos para não, eles começaram a fazer agora um barulho para o A, dois barulhos para o B, três barulhos para o C, e aí, dependendo, já vinham respostas mais complexas, e só que era muito lento. E aí eles começaram a perceber que se colocassem uma caneta amarrada ao pé da mesa e uma folha, caneta não, uma pena, né, que não existia caneta ainda, a mesa balançava e escrevia. E aí começaram a diminuir o tamanho da mesa, até que chegou um ponto que fizeram um cesto, que era levinho, amarravam lá uma pena nesse cesto. As coisas foram evoluindo, foram ficando mais rápidas, até que chegou um momento que o ser comunicante, por detrás desses efeitos maravilhosos, né? De barulho, de movimentação, de pena, de escrita, começou a dizer que eles eram seres que já haviam vivido no mundo, eram homens e mulheres, e que agora estavam em outro plano. Então, ó, conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios. Então, os próprios seres, não foram eles que tiraram conclusões, os seres que disseram para eles: ó, nós somos espíritos dos homens que já viveram na Terra. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina, que nos transmitiram a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. E aí nós falamos sobre os 5 pontos, né? Deus, imortalidade da alma, reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados. Aí ele vem trabalhando um pouquinho mais isso. É claro que todo o aprofundamento é através das perguntas e respostas que estão dentro do livro. Essa é apenas a introdução. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então ele já começa definindo o que é Deus, né? A gente sabe que, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quem responde diz: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí ele vai trazendo as características, uma certa definição e as características da divindade. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então, Deus criou tudo que nós conhecemos. E ele já deixa claro, né? Seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então ele já começa a definir que existem duas categorias. Além de Deus, que é a terceira e a mais importante, nós temos dos seres materiais, a matéria, e dos materiais e dos imateriais, animados e inanimados. E daqui a pouco a gente vai chegar à conclusão que nós temos os seres, o princípio material e o princípio espiritual. Então, são esses 3 elementos. Então, o Espiritismo trabalha com 3 elementos: matéria, espírito e Deus. Ok? Os seres materiais constituem o mundo visível, ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível, ou espírita, isto é, 2 espíritos. Então, ele já começa a trabalhar nessas 2 instâncias, matéria e espírito. Nós vivemos no mundo material. Então, para a gente, de alguma forma, está muito ligado à matéria. Em 1857, por exemplo, era muito mais, porque não existiam nem os conceitos que hoje nós acreditamos. Então, ele começa a trabalhar muito essa divisão, como eu disse, dessas 2 instâncias, desses 2 universos: o universo físico, material, e o universo espiritual. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevive tudo. Então,
De acordo com o aprendizado e o ensinamento dos espíritos e o aprendizado de Kardec, o mundo espírita é o mundo verdadeiro. E aí a gente pode voltar até os conhecimentos de Platão, onde ele trabalhava o mundo das ideias, o mundo sensível, né? É bem o desenvolvimento dessas ideias platônicas. Por isso que Kardec vai afirmar que Sócrates e Platão são precursores do espiritismo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então, nesse ponto, Kardec já começa a deixar claro que eles são independentes. E existem mundos que são só espirituais. Nós vivemos nesse intercâmbio de matéria densa e espíritos, mas existem locais aí que são só formados por uma matéria quintessenciada, vamos dizer assim, um mundo espírita, tá bom? Mundo dos espíritos. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então, o nosso corpo físico é temporário. Morreu, nós voltamos à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras, tá? Então nós, como já chegamos num certo grau de evolução, nós espíritos, chegamos já a um certo grau de evolução, nós podemos vestir um corpo de carne e o corpo do ser humano. Antes de virarmos espíritos, e aí vai ter uma denominação chamada ainda de princípio inteligente, ainda não se sofisticou muito, ele passa por diversos níveis, e um desses níveis é o nível do mundo animal. Depois que vira uma cognição, um pensamento mais estruturado, aí sim nós somos capazes de utilizar um corpo humano. Quer dizer, então, que nós não podemos reencarnar em corpos de animais, que o espírito não dá um passo atrás, ele está sempre andando para frente. Nós não voltamos, tá? E aí ele cria uma definição. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. É só uma questão de definição. Porque antigamente ninguém sabia direito. A alma tinha diversas explicações para a alma. E ele fala assim: não, então vamos criar uma definição para a alma? A alma é o espírito encarnado. Então nós que estamos usando um corpo físico, nós temos uma alma, tá bom? Na medida que formos desencarnar, esse ser inteligente que habita esse corpo físico, ele não se chama mais alma, ele se chama agora espírito. É só uma questão de definição. Há no homem três coisas. Primeiro, corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital, né, a matéria. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo, né, o nosso espírito. E um laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre matéria e o espírito. Então, tem o espírito, que é imaterial, tem o corpo, que é material. Só que o espírito não consegue se ligar diretamente ao corpo físico, porque são feitos de coisas diferentes. Então, precisa de algo semimaterial, intermediário, que é o tal do perispírito, o princípio intermediário, que faz essa ligação. Depois, muitas décadas depois, Chico Xavier ele começa a apresentar outros corpos, tá? Principalmente através de André Luiz. Então nós vamos entender depois o que é o duplo etérico, o que é o corpo mental. E se nos afastarmos do espiritismo, formos para outras vertentes espiritualistas, budismo, hinduísmo, a gente vai ver que existem ainda mais corpos, o corpo mental superior, corpo mental inferior, que a gente não vai entrar aqui, porque hoje é a base do espiritismo, tá? Mas sabendo então que Kardec apresenta matéria, perispírito e espírito, e André Luiz vai apresentar entre
a matéria e o perispírito duplo etérico, e entre o perispírito e o espírito, o corpo mental. Tá bom? Por isso que eu falei, ó, Chico Xavier é muito importante também nessa missão espírita. Tem, assim, o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma participa da natureza dos espíritos. E é por isso que nós precisamos utilizar um corpo material. Porque depois só de muito tempo de existência, o espírito cria a cognição, a inteligência. Então, imagina um ser sem inteligência ter que tomar decisões. Não tem como. Então, precisa passar pelo mundo material para que, por exemplo, um instinto, algo que é inerente, muitas das vezes, à fisiologia, influencia o espírito, até o momento que o espírito ganha capacidade de inteligência, de definição, de livre-arbítrio, e aí a gente começa a lutar contra esses instintos. Porque agora não posso mais ser regido pelos instintos básicos. Eu sou agora um ser que preciso me aproximar dos anjos. E aí eu tenho que vencer a matéria, tá bom? Mas no início é muito importante a matéria influenciar o espírito. O laço ou perispírito, que deixa eu só ver se está tudo direitinho aqui. Ok, está tudo direitinho. O laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte e a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. Então, ele está dizendo que, dependendo da situação, os médiuns conseguem ver esse envoltório semimaterial ou etéreo, tá? O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. E aí ele já começa a trabalhar essas questões da mediunidade, que naquela época as pessoas não conheciam o conceito de espírito. Achou que morreu, virou uma luz, e ele diz que não. O espírito continua com a forma, porque ele está revestido de um corpo. Então é algo concreto. As pessoas conseguem ver, sentir, ouvir. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais. Porque muitos acreditam, morreu, virou santo, morreu, aprendeu tudo, morreu, agora conhece todos os mistérios. Não. Então, ele diz que os espíritos têm diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se das categorias inferiores, na sua maioria eivados das paixões, das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho. Comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predominam. São os espíritos estúrdios ou levianos. Então ele já começa a fazer uma gradação entre os espíritos, tá? Depois ele desenvolve muito bem isso, mas deixando claro que morreu não vira santo. Se a pessoa é boa, ela vai continuar boa. Se for uma pessoa ruim, ignorante, muito provavelmente ela vai continuar sendo ruim. Ignorante não, porque ignorante ela pode ter conhecimentos de outras vidas, tá? Mas as questões morais, elas são muito nossas. Desencarnou, a gente mantém essas nossas inclinações morais. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e outros como missão.
A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido absoluta perfeição moral. Então, todos nós estamos caminhando para frente, a gente não volta, e a perfeição é o nosso objetivo, a nossa meta. E vamos precisar passar pelo mundo físico até chegarmos a um ponto onde a gente não tem mais necessidade da influência material. E aí sim podemos viver de maneira livre, leve e solta no plano espiritual, tá? Deixando o corpo, a alma retorna ao mundo dos espíritos, donde saíra para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Espírito errante é o espírito que ainda precisa passar pelo mundo material, precisa reencarnar. E é a nota de Kardec: há entre esta doutrina da reencarnação e da metempsicose, como a admitem certas seitas, uma diferença característica que é explicada no curso da presente obra. Metempsicoses são aqueles que acreditam que nós podemos voltar a usar corpos de animais. Então, Kardec, através dos espíritos, nos explica que não. O ser humano, depois que atingiu o mundo dos espíritos, esse mundo jamais evoluído de cognição, ele não volta para o mundo dos animais, tá bom? Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então ele já começa a deixar claro que nós não nascemos e renascemos apenas na Terra. Às vezes, por questões kármicas, por questões meritórias, nós podemos ir para outros planetas, ok? E aí, Emmanuel desenvolve bem isso, falando dos exilados de Capela, ou no livro Renúncia, ele fala lá do espírito Alcione, que está num sistema, num planeta lá em Sírios, né, num sistema muito distante, que vem para a Terra. Então, existe esse intercâmbio, perfeito? A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana, como falamos. Seria erro acreditar que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Isto é, a metempsicose. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Isso às vezes nos confunde, porque a gente acha que aprender é simples e não é. Muitas das vezes, aquele espírito que a gente acha que já alcançou um nível de aprendizado enorme, ainda não alcançou. Ele está batalhando por isso. Por isso que existem casos de espíritos que chegaram em um certo grau e quando vêm para a Terra conseguem falir. Por quê? Porque não estão ainda 100% aprovados pelas leis de Deus. Né? Na hora que você é aprovado, aprendi realmente, você não erra mais. Mas enquanto a gente está nesse meio do caminho, pode ter certeza, todos nós somos capazes de errar, de cair. Vide isso, dentro dessa explicação, Judas. Imagina, Judas foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos e termina sua vida não apenas traindo Jesus, mas através do suicídio. Seria um contrassenso, né? Poxa, um espírito extremamente iluminado trabalhava com Jesus. Às vezes, é um espírito que já estava num caminho bem direcionado, mas que ainda possuía fraquezas a vencer. E é isso que nós precisamos compreender. Jesus não. Jesus já tinha aprendido tudo. Ele realmente estava em outro patamar. Todos nós aqui na Terra somos falíveis. E é muito importante a gente deixar bem claro em nossas vidas isso. As qualidades da alma são as do espírito, que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, o homem perverso, a de um espírito impuro. Ah, eu queria saber tanto o que eu fui na vida passada. É só olhar o que nós somos nessa vida. Provavelmente foi algo muito parecido, tá? E provavelmente é algo tenebroso, que nós não estamos tão bens assim. Então não vamos mexer no passado, gente. Perfeito?
A alma possuía sua individualidade antes de encarnar, conserva depois de se haver separado do corpo. Então não tem essa, eu desencarnei, vou voltar para um grande oceano de almas, né, tipo um panteísmo, não. Nós temos uma individualidade e essa individualidade mantém-se antes, durante e depois da vida aqui na Terra. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conhecera na Terra e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. E aí, Chico, através do livro Nosso Lar, com André Luiz, ele vai desenvolver bem esse pensamento. Não vai ser instantaneamente que nós vamos recordar tudo. Desencarnei, agora eu lembrei lá das minhas primeiras vidas, né? 12 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, sei lá quanto tempo. A gente tem uma certa lembrança gradativa. E isso é uma proteção que Deus nos oferece. Porque imagina você lembrar de todas as barbaridades que você fez. Todo mundo iria enlouquecer no plano espiritual. Então, por misericórdia divina, a gente não recorda de tudo. Está lá, está no nosso inconsciente profundo. Alguns mais próximos do consciente, outros muito profundo. Só quando a gente vai trabalhando as nossas emoções, nossa evolução, aí sim nós vamos recuperando essas memórias. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence esta influência pela elevação e depuração da sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Como eu disse, no início é muito importante essa influência dos instintos, mas chega um momento de espiritualização do ser que quanto menos influência na matéria, melhor. E é por isso que nós precisamos cada vez mais buscar o mundo dos espíritos. Não é abandonar a terra, não quero mais viver, não é isso. Mas é vivendo na carne, mas ao mesmo tempo não pertencendo mais a ela. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Já falamos. Os não encarnados ou errantes, os que precisam ainda encarnar, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Isso é polêmico. Olha o que ele está falando. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada circunscrita. Estão por toda parte do espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Ok, eles estão aqui movimentando em torno de nós. Mas, de acordo já com Chico Xavier, existe sim lugares circunscritos no plano espiritual, como o nosso lar, por exemplo, e que eles se reúnem, ok? Já é um passo adiante que Chico começa a trabalhar. Ou Chico Kardec, né? Conforme eu deixei aqui em aberto, Kardec não terminou a sua missão nessa vida. Ele foi convidado a retornar e finalizar, ok? Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. A gente sabe exatamente o que é a mediunidade, que os espíritos o tempo inteiro nos influenciam, tanto os bons quanto os ruins. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. A mediunidade tem que ser bem estudada, trabalhada com pesquisa, com compreensão, foi o que Kardec fez. E aí ele começa já a desenvolver, que se não for através do espiritismo, da ciência espírita, que o espiritismo tem 3 vertentes, né? 3 bases, 3 funções. Uma de religião, que é a mais importante, a moralização do ser humano, e através do cristianismo. A outra é filosófica, então a gente encontra muitos pensamentos da Grécia Antiga, dos filósofos, né, que influenciaram a humanidade. E a ciência, que Kardec se utilizou para criar um método
e desenvolver todas essas respostas. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Mediunidade e obsessão. Ele já começa a trabalhar esses conceitos na introdução. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Isto é, pode ser uma intuição oculta ou mediunidade mesmo, né? Uma escrita, você fazer uma psicografia. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhe servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Isso é Kardec, né? Com todo o seu potencial moral, ele conseguia evocar. Ah, eu quero aqui, por favor, que Mozart venha e responda essas minhas questões. Acontecia. Quero ver a gente chegar e falar assim, eu queria muito conversar com fulaninho de tal. A gente não tem nenhum poder para isso, né? Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os de personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre os que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazer-nos. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero, por parte dos que as compõem, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se deve esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Se estivermos com interesses materiais, interesses frívolos, fofoca, bobagem, acreditem, não virá nenhum espírito iluminado nos ajudar. Ok? A gente tem que ter muito isso. Porque eu quero tanto saber, eu quero trazer a pessoa amada em 3 dias. Olha só, gente. Nenhum espírito bom vai vir para fazer esse tipo de trabalho. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Então entenderam, né? O que os espíritos bons nos trazem. Então, quando Jesus diz lá atrás que pelos frutos se reconhece a árvore, é assim que nós reconhecemos os bons espíritos, através de uma leitura racional e vendo os objetivos que estão ali. Quais são os frutos? É exortação, é conselho ao bem, aprendizado, leitura, perdão, amor? Perfeito. Se não for isso, a gente já pode começar a desconfiar. Ah, Baleco, mas eu tenho medo de desconfiar dos espíritos, eu acredito em tudo. Kardec deixava muito claro: é melhor você negar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Então, é fato, temos que ser críticos. Porque não é, eu duvido de tudo, não é isso. Mas olhar com uma questão bem crítica. Porque o médium falha, os espíritos às vezes querem nos enganar, né? E a gente precisa ter esse olho bem atento. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente,
a miúde trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens, se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamento, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Tudo isso resume o Espiritismo: fazer o bem e não o mal. Tá? Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Ensina-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Que cada um deve tornar-se útil, de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado, por isso que é tão difícil desencarnar. Porque aqui na Terra a gente se esconde atrás desse corpo de carne. Mas quando nós vamos para o lado de lá, nós estamos, entre aspas, nus. Somos só nós mesmos. E aí a gente não consegue enganar ninguém. Nada pode estar oculto. O hipócrita será desmascarado e patenteada todas as suas torpezas, que a presença inevitável de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constituem dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar. Então, quando a gente vê, a gente se recorda, a gente lê a parábola do filho pródigo, onde ele resolve retornar ao lar e é recebido de braços abertos, porque o pai reconhece que ele realmente se arrependeu, é um arrependimento sincero. E o pai, que é Deus nessa história, ele perdoa, colhe, age com compaixão. O Espiritismo é exatamente isso, é essa leitura espiritualizada de todas as passagens de Jesus. Não existe mais o inferno que vamos arder por toda a eternidade, essas invenções medievais que nos assustam, que nos afastam de Deus. O Espiritismo é o resgate do cristianismo primitivo, onde Jesus apresenta um Deus que é amor, que é bondade e que nos ama acima de tudo. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar conforme o seu desejo e esforços na senda do progresso para a perfeição que é o seu destino final. Este o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem. E aí, quem quiser ler, eu aconselho muito uma leitura cuidadosa do Livro dos Espíritos. Sempre quando a gente terminar, a gente deve recomeçar, porque nós já somos outros, e aí a nossa compreensão das perguntas e principalmente das respostas também é outra. É mais madura, é mais espiritualizada. Aconselho sempre um retorno, sempre uma visita nova ao Livro dos Espíritos. É isso, pessoal. Chegamos ao final, então, de mais uma live de quartas, com esse pequeno resumo do que é o Espiritismo. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou fazendo o culto no lar aqui com a família, e aí eu voltei a ler o Livro dos Espíritos, e essa introdução, a gente está na introdução ainda,
e me deixou muito impressionado novamente. E aí eu falei assim, eu tenho que dividir isso com os meus companheiros de live. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos fazer a nossa prece, nosso copinho d'água, porque todos nós estamos num contínuo tratamento espiritual. E os nossos amigos do plano extrafísico sabem exatamente o que precisamos e colocam os remédios, né, na medida certa, na dose certa, para a cura física e a cura espiritual. O tratamento físico e o tratamento espiritual. Vamos lá, pessoal, fazer a nossa prece. Fechar os nossos olhos, então, como de costume. Vamos sentar confortavelmente. Se estivermos deitados, vamos nos posicionar de uma maneira confortável e elevar os nossos pensamentos a Jesus. Lembrando que Ele disse há 2000 anos que não nos deixaria só, que nos enviaria o Consolador prometido, aquele que iria continuar respondendo, orientando, direcionando a humanidade. E para nós espíritas, o Consolador prometido é esse resgate do cristianismo primitivo. Com o passar dos séculos, a humanidade acabou se perdendo, esquecendo que fora da caridade, do amor, da fraternidade, não há salvação. Nos fixamos nas questões materiais, no poder mundano, e isso trouxe tanta doença para as nossas almas, nos afastou tanto de Deus. Então hoje, o nosso trabalho aqui é lembrar a parábola do filho pródigo. Vamos imaginar o jovem retornando para casa, cabeça baixa, com pensamento, cheio de dúvidas. Será que meu pai vai me aceitar? Eu errei tanto. Eu fui tanto inconsequente. Será que meu pai ainda me ama? E ao chegar próximo da sua residência, do portão principal, lá já estava aquele pai ansioso pelo retorno, pelo reencontro. E ele corre na direção do filho, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Uma pena não podermos vislumbrar a alegria desse abraço. Mas tenhamos a certeza de que basta o nosso arrependimento sincero, que este mesmo Pai também estará nos aguardando ansiosamente, porque o Pai que Jesus nos apresenta é um Pai que nos ama, é um Pai que nos protege e um Pai que nos convida, através da renovação íntima, à perfeição, o nosso destino final. Obrigado a todos e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos verdadeiramente arrepender intimamente de todas as nossas falhas, nossos erros, nossos tropeços e de maneira corajosa retornar aos braços do nosso Pai maior, que é Deus, e refazer as histórias das nossas vidas. Beijos em todos
e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria e, acima de tudo, com Deus Pai.